como é que você tá? Hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu aprendi recentemente, né? Eu sempre trago coisas aqui que eu aprendi, que eu li em algum lugar ou vivi na prática, então hoje eu queria falar sobre um assunto que eu passei, acredito que vou passar mais vezes, estou passando no momento e é normal a gente ir aprendendo com o tempo, que é sobre a importância de fazer as coisas difíceis, né? De sair do automático, sair do operacional e ir para o estratégico. Isso em qualquer área da sua vida, tá? Isso funciona muito para quem empreende ou no seu próprio trabalho mesmo. Você pode aplicar essas técnicas, mas como um todo vai servir para sua vida mesmo. Então, hoje eu queria falar sobre isso. E começando aqui por um exemplo meu, né? Sobre como eu comecei a entender essa importância de sair do braçal, sair do operacional, sair da atividade corriqueira ali, automática, que você não precisa pensar muito para fazer, e ir para a estratégica, ir para a tática, ir para o que você precisa fazer, né? Eu estou aprendendo isso. E parece que não, mas é mais difícil. As pessoas que fazem um trabalho mais braçal e operacional, elas querem e acham que é mais fácil fazer o trabalho menos físico e mais mental, mas é pelo contrário, né? O trabalho mais mental exige, causa mais estresse, então você precisa pensar muito mais, avaliar estatísticas, dados, então é muito mais estressante do que simplesmente fazer uma atividade ali que já todo mundo já sabe o que tem que fazer e você só tem que pegar, tem um começo, meio e fim, sabe? É muito mais fácil. E aí o meu exemplo aqui, eu estava aqui na minha empresa, uma empresa de e-commerce, e eu estava me atolando na área operacional. Então eu estava todo dia embalando um monte de pacote e eu não estava tendo tempo pro estratégico, pro tático, né? E eu estava deixando essa parte que acho que é a mais importante, que é a tática, a estratégia para trazer venda, para funcionar o negócio, né? O embalar é só consequência de todas as atividades que você faz. Se você para de fazer a origem de toda aquela renda, de toda aquela atividade, acabou, né? Embalar pacote é só uma causa importante que precisa ser feita, mas que é uma consequência. E eu estava muito afogado no operacional, embalando um monte de pacote e eu não estava tendo tempo para comprar direito meus produtos. Então eu estava vendendo, quando eu olhava para o estoque estava zerado e eu precisava comprar. Só que eu não fiz um planejamento de compra. Eu tive que comprar muito afoito. Então quando eu cheguei no fornecedor, ou não tinha a quantidade que eu precisava, ou já estava num preço que me prejudicaria na margem, né? Não era o preço que eu tinha pago antes, mas pode ser que uma semana antes ele estava com preço melhor, ele tinha feito uma promoção e eu não tinha visto, porque eu estava ocupado demais embalando o pacote. Então essa importância de sair do operacional, do automático. E aí eu queria pontuar aqui que o interessante é que a gente é mais levado aí para o operacional. Parece que é mais simples. E aí a gente fica mais confortável com o operacional. Aí algumas pessoas podem estranhar. Como assim mais confortável? Isso é um serviço braçal, físico, que cansa fisicamente. Mas cansar fisicamente é melhor do que cansar mentalmente. Ter aquele estresse, aquela dúvida, aquelas coisas na cabeça que você acaba muitas vezes não conseguindo dormir, né? Então a gente tende a ir para esse lado mais automático e tal. Você está embalando pacote, você não precisa pensar muito. Só pegar o produto certo, embalar, etiqueta, acabou. Isso serve para qualquer área que você atue ou na sua vida. Você está fazendo alguma coisa que é muito automática todos os dias e que você deveria estar olhando para outra coisa. Você deveria estar olhando para algo mais estratégico, algo que mude realmente ou a renda, a sua renda ou a atividade fica melhor se você fizer aquela atividade. Então, assim, por isso que é muito importante a gente olhar para esse lado. E aí, como eu estava falando sobre a gente tender a ficar nessa parte automática, eu tenho outro exemplo que eu me peguei fazendo isso, e é que eu tenho que levar meus produtos para outro estoque, né? E aí eu boto as caixas no porta-mala do carro e vou levando. E aí para ir para lá eu preciso pegar uma rodovia, então pô, você pega a estrada, fica ali tranquilo, dirigindo e tal, ouvindo musiquinha.
E aí, só que para fazer essa transição de estoque, eu fiquei 3 horas fora. E aí quando eu cheguei, essa lacuna de 3 horas me afetou. Quando eu cheguei, essa lacuna de 3 horas me afetou no trabalho. Porque foram 3 horas que eu não estava comprando, que eu não estava negociando, que eu não estava melhorando toda a minha estrutura. E aí isso fez falta. Eu não estar presente e olhar para algumas decisões que eu tinha que tomar fez falta. E eu estava ocupado demais com um serviço automático e operacional demais. E qual seria a solução para isso? A gente tem aí algumas soluções. Se você empreende, você tem que olhar e pensar, será que já não está na hora de eu contratar uma pessoa? Né? Eu fiz isso, então eu já tirei essa parte e consegui focar mais no que eu devia focar. Mesmo que seja um trabalho mais estressante, mesmo que seja mentalmente mais cansativo, mas é o que eu tenho que fazer. Então eu coloquei alguém para operacional e segui o jogo. Então você pode olhar para dentro e falar, pô, será que não está na hora de fazer isso? E a segunda coisa é que tem alguns serviços que você pode automatizar. Né? Então você pode olhar e falar, posso pôr um sistema aqui? Posso colocar uma IA para trabalhar para mim, para fazer alguma coisa do tipo. Né? Ou mudar de estratégia. Então tipo, ou será que eu preciso levar tal coisa para tal lugar? Será que eu preciso ir para esse lugar? Para eu fazer essa determinada ação, precisa ser desse jeito? Se me demanda tanto tempo, será que vale a pena? E se você economizar esse tempo, aproveite para colocar esse tempo em coisas que valham a pena. Porque não adianta você economizar tempo e depois jogar ele fora quando você estiver livre, né, dessas atividades. Então, queria deixar isso para vocês aí, uma coisa que eu estou aprendendo, que eu já vi outros empresários, outras pessoas falando sobre isso, que tiveram essa dificuldade de sair do profissional, de sair do automático. E é uma coisa que muda o jogo, é uma coisa que melhora com certeza aí, a operação e a vida de muita gente. Então é isso, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e até a próxima.